Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui a teoria de Dow. Foi uma das primeiras aulas que eu tive aí, foi sobre essa teoria, que é basicamente para a gente, quando a gente olhar no gráfico, a gente ter um norte ali e saber como começar a trabalhar com gráfico. Bom, então essa teoria ela foi criada por Charles Henry Dow. Ele nasceu em 1851 lá nos Estados Unidos e ele basicamente a vida inteira dele ele se dedicou aos estudos, né, gráfico do mercado de bolsas norte-americana. Então ele criou o índice Dow Jones, que é aí um dos principais índices norte-americanos atualmente, junto com o S&P 500 e com a Nasdaq. Ele foi quem criou também o The Wall Street Journal, que é um jornal aí econômico um dos mais respeitados também. E ele desenvolveu aí ao longo da sua vida essa teoria de Dow, que, cara, é tipo assim, unânime entre as pessoas que trabalham no mercado, você tem que aprender isso. Eu vou tentar passar de uma forma básica, mas se você quiser entender mais, você vai ter que realmente pegar gráficos para você entender, né? Para você se familiarizar com a ideia. Bom, então a palavra-chave aqui da teoria de Dow é tendência. O Dow ele separa ali como tendo 3 tipos de tendência. Então a gente vai ter a primária, que geralmente são as mais a longo prazo. Não tem uma data certa, um prazo certo, mas a gente pega aí que a primária comece de alguns meses e vá até anos. Temos a tendência secundária, que aí ela pode ser tanto uma perna corretiva, tanto de alta como de baixa. Então essa tendência secundária, ela tem ali um prazo mais curto do que a primária, obviamente. Então ali pode durar de algumas semanas até alguns meses. E a gente tem a tendência terciária, que são as mais curtas, que podem ser apenas ruídos no gráfico. Bom, então dito isso, elas possuem também tipos de tendência. Então a gente tem a tendência de alta, que é o que a gente tem que olhar para saber se a tendência é de alta. Lógico que o gráfico tá subindo, beleza, mas tem uma fórmula, tem um método para você ter a certeza. Então, funciona dessa forma. A gente começa a ver, né, topos e fundos. A gente vê todos os topos e fundos. Então, aí você pode pegar, por exemplo, isso como sendo um topo, mas eu já vou passar aqui para frente. Bom, então na tendência de alta, a gente vai ter a certeza de que é uma tendência de alta se os fundos subsequentes forem maior do que os fundos anteriores. Então, e os topos, a mesma coisa. Os topos que irão vir têm que ser mais altos do que os topos anteriores. Então, aqui a gente tem exatamente isso. Porque aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem outro fundo, aqui a gente tem outro fundo e outro fundo. Então, você vê que sempre o fundo ele é maior, ele é mais alto do que o anterior. E a mesma coisa acontece com os topos, né? Então, os topos sempre são mais altos do que os topos anteriores. Isso a gente já tem a certeza, então, de que a tendência é de alta. Bom, então na tendência de baixa, eu peguei aqui uma outra moeda, tá? Eu peguei a Cardano. Então, na tendência de baixa é basicamente o oposto. Então, a gente vai ter fundos e topos descendentes. Então, a gente vai ter o fundo mais baixo do que o fundo anterior. Sempre isso. Então, esse fundo mais baixo que esse fundo mais baixo que o anterior, esse fundo mais baixo que o anterior. Isso também é com os topos, né? Então, esse topo mais baixo que esse topo mais baixo que o anterior, esse topo mais baixo que o anterior. A gente precisa ter a certeza e a confirmação, porque muita gente pensa que não dá para ganhar dinheiro quando o mercado está em baixa, né? E é totalmente possível ganhar dinheiro com o mercado em baixa. Então, a gente vai começar a operar vendido, né? Ao invés de operar comprado. E a gente tem também a fase de consolidação. Pode ser tanto uma fase de acumulação, quanto uma fase de distribuição. Na fase de acumulação, após a consolidação, tende o preço a subir. E na fase de distribuição, lateralização por preço continuar caindo, caso a tendência anterior for a de baixa.
Bom, então aqui nesse espaço micro, né, diário, a gente tem um período de distribuição aqui. Então a gente pode traçar esse canal em que é um período ali que não temos uma tendência. Aí nesse período sim, é melhor ficar de fora de operações e esperar para ver no que vai dar. Porque rompendo uma das extremidades, ó, o preço tende a derreter, né? Nesse caso, porque rompeu aqui abaixo. Bom, então aqui a gente tem mais um período de consolidação. Olha essa indefinição aqui, né? Olha isso aqui. O mercado não sabe para onde vai, né? Basicamente é o que a gente está vivendo agora no BTC. Temos esse canal aqui, que é um canal de consolidação. Muito provavelmente vai ser o nosso fundo desse ciclo. Bom, então as fases da tendência são essas. Uma outra coisa que Dow também falava é que a gente tem uma tendência até que se prove o contrário. E o que é o que se prove ao contrário? É a gente ter uma reversão no gráfico. Bom, então aqui essa reversão, veja que aqui a gente estava em tendência de alta, então topos e fundos ascendentes. Este topo aqui foi mais baixo que o topo anterior, consequentemente fez um fundo mais baixo que o fundo anterior. Dessa forma, já desconfigurou a tendência de alta que a gente vinha tendo aqui. E desde então, ó, virou uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Bom, e Dow também ele falava muito de volumes. Hoje, alguns especialistas, alguns analistas técnicos não acham que o volume seja tão importante, mas Dow dizia que o volume está aí para ser como uma base de confirmação, tanto de reversão quanto de tendência. Bom, então nessa reversão aqui, ó, a gente percebe que no topo anterior, né, nessa onda anterior aqui, a gente já teve uma força expressiva de venda nessa barra de volume e na onda seguinte a gente continuou com um volume de venda expressivo com essa barra aqui. Você pode perceber que ela é muito em cima da média dos volumes, né? Então isso já seria um sinal preditivo. Aqui até que não, aqui seria um confirmativo, mas aqui poderia ser um preditivo de que a força vendedora está vindo muito forte. E isso seria como uma forma da gente comprovar que realmente a tendência de alta acabou, né, nesse ciclo. Então, Dow também, ainda na questão de volume, ele dizia que os volumes, quando eles diminuem, significa que uma tendência ela pode estar prestes a ficar muito fraca e ter a reversão. Bom, então pode ser que a gente esteja vendo aí um final de queda, porque o Dow ele dizia que quando o volume ele está decrescendo, significa que a tendência está perdendo força. Então, se a gente está nessa tendência de queda aqui com o volume fazendo uma LTB, o que é uma LTB? É uma linha de tendência de baixa, tá? Então, a gente pode traçar essa linha tanto no gráfico do preço, como nos indicadores. Então, aqui a gente está vendo essa LTB nas barras de volume, significa que o volume está decrescendo. Então, a gente percebe que no Bitcoin é a mesma coisa, né? A gente encontrou esse fundo, ó, com uma barra bem grande de volume. Estamos indo retestar com o volume decrescendo. E o que a gente está esperando acontecer? A gente está esperando afunilar mais um pouco e vir um volume comprador aqui bem expressivo que nos informe que os vendedores estão perdendo força e os compradores estão ganhando espaço, né? Isso seria mais uma das confirmações que a gente precisa ter em uma reversão. Então, a base da teoria dele então, o primeiro, que o preço ele já desconta todas as notícias boas e ruins do mercado. Então, a gente tem que realmente olhar para o preço e desconsiderar notícias. É muito ruim operar à base de notícias. A gente viu que o mercado tem 3 tendências, a primária, secundária e terciária. Vimos que essas tendências elas possuem fases, alta, baixa e consolidação. A gente viu também a importância do volume na teoria de Dow, que pode ser tanto uma confirmação de reversão, pode significar para a gente o enfraquecimento de uma tendência e dessa forma que a tendência ela continua até que seja feita uma reversão. Bom, então foi isso, espero que vocês tenham entendido aí. Deixa um like, deixa um comentário, se quiser compartilhar eu agradeço. Tamo junto e falou!